Boa noite, senhoras e senhores, presentes, ouvintes pela internet, senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020, oitava sessão ordinária da quarta sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Expediente. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental. Senhores vereador, Anderson Santos Ribeiro, presente. Edson do Prado. Presente. Hélio Francisco Borges Santos Filho. Presente. José Nilson Santos Doller. Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Presente. Luiz Fernando Braga de Oliveira. Presente. Moacir Cândido da Silva. Reginaldo Lima Moreira. Presente. Wilton Gonçalves da Silva Timbu. Presente. Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação, a ata da 7ª sessão ordinária. Discussão primeiro. Oi? Discussão. Votação? Votação direta, né? Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Pedir para o primeiro secretário, segundo, tá. Não, ele falou que está passando mal. Ele está com o dedo preto. Você viu? Vai. Senhores autorizam para que o vereador Célio? Senhor não. Doutor Luiz, faça a leitura. Requerimento número 38 de 2020, que solicita informação sobre o mosaico de borboleta na Praça da Matriz. Requeiro nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a nos informar o que segue. A construção do mosaico em borboleta na reforma da Praça da Matriz está incluída no montante gasto com as pedras portuguesas ou foi feito à parte? Se sim, enviar comprovante da despesa, licitação ou dispensa, nota de empenho, notas fiscais de produtos e serviços. Justifico esse requerimento pautado no princípio da transparência e no dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 19 de maio de 2020. José Nilson dos Santos Doller, vereador. Requerimento número 39 de 2020, que solicita informação sobre reforma da quadra poliesportiva do bairro de Formoso. Requeiro nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, referente à reforma que está sendo realizada na quadra poliesportiva do bairro de Formoso, a nos informar o que segue. Houve processo licitatório? Se sim, enviar cópia no processo da íntegra. 2. Encaminhar os empenhos e cópias de notas fiscais referente ao pagamento desta reforma. 3. Encaminhar também cópia do projeto, memorial descritivo e orçamento da obra. Justifico esse requerimento pautado no princípio da transparência e no dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 19 de maio de 2020, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Requerimento número 40 de 2020, que solicita informação sobre gastos com enfrentamento do coronavírus. Requeiro nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe e remeta com relação ao enfrentamento do coronavírus, Covid-19, em nosso município, o que segue. 1. Nota de empenho e nota fiscal de todos os bens e insumos adquiridos, de 1º de março de 2020 até a presente data. 2. Nota de empenho, contrato e recibo, ou nota fiscal de serviços de todos os profissionais contratados. 3. Processo de dispensa de licitação para os casos acima. 4. Cópia de todos os processos de dispensa de licitação de 1º de março de 2020 até a presente data, sendo esses relacionados ao enfrentamento do Covid-19 ou não. Justifico esse requerimento considerando que o Tribunal de Contas do Estado mencionou o nosso município como inadimplente com relação à prestação de contas para o enfrentamento da pandemia. Considerando que, consultando o portal da transparência do município, verificamos diversas aquisições e contratações com dispensa de licitação. Considerando os inúmeros questionamentos recebidos e o dever de fiscalização do vereador, é o que apresento o presente requerimento. São José do Barreiro, 19 de maio de 2020,
Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Requerimento número 41 de 2020. Solicita informação sobre planilha de medição. Requeiro nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe e remeta cópia da nota de empenho, nota fiscal e contrato referentes aos serviços constantes na planilha de medição, referente à resposta do requerimento 22 de 2020, da Praça Coronel Cunha Lara. Os serviços referentes aos itens 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 já foram realizados? Quais são? 2. Encaminha foto relacionada ao passeio em mosaico português, referente ao item 9.2 da planilha de medição. Este item já foi pago? Este item já foi executado? Quem é o responsável na Prefeitura Municipal de São José do Barreiro pelo acompanhamento e supervisão desses serviços? Qual o valor pago pelo metro quadrado da pedra portuguesa que foi usado no item 9.2 da planilha de medição? Justifico esse requerimento considerando os inúmeros questionamentos recebidos e o dever de fiscalização do vereador. É que apresento o presente requerimento. São José do Barreiro, 19 de maio de 2020, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Requerimento número 42 de 2020, que solicita informação sobre merenda escolar. Requeiro nos termos regimentais, após ouvido do douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para nos informar o que segue. Estão sendo distribuídos os alimentos da merenda escolar às famílias dos alunos? 2. Se sim, como está sendo feito? 3. Qual o critério utilizado para a distribuição? 4. Quais alunos já foram contemplados com esta distribuição da merenda escolar? 5. Existe controle? Se sim, enviar cópia. Justifico esse requerimento, tendo em vista a Lei nº 13.987, de 2020, que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes e meu dever de fiscalização. Sala das Sessões, 19 de maio de 2020, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador. Requerimento número 43 de 2020, que solicita informações sobre o convênio 410 de 2015. Requeiro nos termos regimentais, após ouvido do douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para nos encaminhar o que segue. Cópia do processo do convênio número 410 de 2015, referente à obra de pavimentação dos pontos críticos em estradas rurais do município, que está paralisada desde 2017. 2. Houve aditivos deste convênio? 3. Se sim, qual tipo de aditivo, valor e prazo? 4. Enviar cópia dos aditivos. Justifico este requerimento, tendo em vista o meu dever de fiscalização. Sala das Sessões, 19 de maio de 2020, Hélio Francisco Borges dos Santos Filho, vereador. Requerimento número 44 de 2020, que solicita informação sobre cargo de veterinário. Requero nos termos regimentais, após ouvido do douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para nos encaminhar o que segue. 1. Quem é o profissional que realiza os serviços veterinários no município? 2. Quais serviços são prestados por ele? 3. Quais propriedades ele realizou esses serviços? 4. Qual carro ele presta serviço, próprio ou particular? 5. Quando ele vai prestar serviço, alguém vai com ele? Se sim, quem? 6. Enviar cópia dos relatórios de serviço. Justifica esse requerimento, tendo em vista o meu dever de fiscalização. Sala das Sessões, 19 de maio de 2020, Hélio Francisco Borges dos Santos Filho, vereador. Requerimento número 45 de 2020, que solicita informação sobre a entrega de cestas básicas. Requeiro nos termos regimentais, após ouvido do douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para nos encaminhar os nomes dos funcionários do setor da administração e da educação, que foram designados para auxiliar nas distribuições das cestas básicas municipais e do governo estadual no município. Justifico esse requerimento, tendo em vista o meu dever de fiscalização. Sala das Sessões, 19 de maio de 2020, Hélio Francisco Borges dos Santos Filho, vereador. Requerimento número 46 de 2020, que solicita informação sobre exoneração de cargos. Requeiro nos termos regimentais, após ouvido do douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para nos informar quais cargos de secretários tiveram suas funções exoneradas de 1º de março de 2020 até a presente data. Encaminhar nomes. Justifico esse requerimento. É o meu dever de fiscalização. Sala das Sessões, 19 de maio de 2020, Luiz Eduardo Santos Ribeiro, vereador.
Foi encaminhado a cada vereador aqui da Câmara Municipal uma cópia da recomendação administrativa protocolada aqui na Câmara em 18 de maio, sob o número 071 de 2020. O processo administrativo de acompanhamento, a fim de coibir eventual distribuição de bens, valores, isenções ou quaisquer outras formas de doação ou concessão de benefícios, em especial no período eleitoral deste ano de 2020, salvo aqueles amparados por lei. Queria aqui deixar registrado a ausência do vereador Moacir e Chaparral, que tiveram que faltar na sessão hoje, e o vereador Timbu pediu para ficar aqui na secretaria, que ele está passando mal. Encerrada a leitura de expediente, está autorizado aos senhores vereadores para pronunciamento na tribuna para tratar de matéria de expediente, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Vereador Hélio. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários e à população que nos assiste ao vivo na internet. Eu estou querendo fazer uma correção aqui no meu requerimento, que... Deixa eu pegar ele aqui. Ele veio com um erro, porque a gente passa agora por WhatsApp, para não estar vindo aqui na Câmara, e o requerimento número 44 de 2020, que solicita informação sobre cargo veterinário, no item 4 aqui, qual carro que a pessoa presta serviço, se é particular ou da prefeitura. Essa que era o propósito da pergunta, e colocou próprio e particular, daí não tem, aí tem que fazer a correção depois, tá? E quero falar também sobre um requerimento aqui sobre o convênio número 410 de 2015, que é um convênio dos calçamentos das estradas rurais, que é um convênio que foi celebrado em 2015, na gestão do prefeito Zé Milton, que é os calçamentos das estradas rurais do sertão lá. Então eu quero saber o motivo dos aditivos deste convênio, se ele foi de acréscimo de valores ou se suprimiu valores dele, e que me envie cópia desses aditivos, para a gente estar informando os munícipes com relação dessa obra. Que essa obra está paralisada desde 2017. E eu venho cobrando muito esse reinício dessa obra na minha legislatura, e só obtive respostas que iria passar o período chuvoso, 90 dias, e agora parece que vai ter uma licitação dia 27 de maio aí, para retomar o reinício das obras. Então espero que isso aconteça mesmo, que a população de lá precisa muito daquela estrada. É uma estrada para eles se locomoverem das suas propriedades e levarem suas produções para as cidades. Então, essa obra já teria que estar até concluída, mas antes tarde do que nunca. Quero também comentar aqui sobre requerimento do colega vereador aqui, sobre informação da borboleta da praça. É um requerimento muito pertinente, porque se realmente está nesse valor, nós temos que rever isso. E não só a borboleta, tem muitos valores naquela obra que está muito elevado, então nós temos que ficar atentos. É um requerimento muito importante, então vamos acompanhar juntos. No mais, boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Nenhum?
Melé, chama o Timbuia. Votação. É para votação. Ordem do dia. Em discussão, o requerimento número 38 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 39 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 40 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 41 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 42 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 43 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 44 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 45 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 46 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Encerradas as votações, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, aos internautas e quem está pela live. Eu queria falar aqui, primeiro, sobre as estradas rurais. Eu tenho rodado bastante por aí, tenho visto que as máquinas estão trabalhando, mas eu acho que deve melhorar mais o jeito de fazer o serviço, porque as máquinas estão passando. Essa semana eu fiquei agarrado em 3 lugares, e aonde eu passei e fiquei agarrado é o mesmo local que passa a ambulância, que voltando às aulas vai passar carro escolar. Então eu acho que se está passando a máquina, que joga saibro. Na Saudade mesmo, teve um lugar lá que eu fiquei agarrado lá, e a 150 metros para frente tem os 2 caminhões de saibro montuado. Então, se a máquina está lá, e a máquina vai sair daqui agora, está lá para o lado do Alexandre Toscana. Uma máquina vai sair de lá agora para vir cá espalhar um saibro, coisa que podia ter feito no mesmo tempo que foi passado naquele local. A despesa que tem não é implicância com o prefeito, não é implicância com o funcionário. Eu só acho que tem que ter mais planejamento, porque é difícil. Vai ali, passa uma máquina, depois a máquina tem que voltar todos os locais para poder espalhar uma coisa que podia ter feito de uma vez só. Outra coisa que eu queria falar, eu queria
falar sobre valores de obra, porque eu sempre questionei valores de obra também, e qualquer ocasião que eu for preciso, eu vou cobrar e vou falar sobre valores. Só que quando a gente trata de valores de obra, a gente tem que ver valor, mas também a gente tem que colocar os encargos. Porque quando a gente vê uma placa de valor e fala, custou tanto, a gente tem que analisar a quantidade de funcionário, a gente tem que analisar que o funcionário tem 13º, que tem férias, choveu, não trabalhou, eles vão ganhar, tem que ganhar o dia, aluguel de equipamento. Claro que quando é um valor exorbitante, a gente temos que fiscalizar e a gente não vamos deixar de fiscalizar não. Mas essa colocação dos encargos, imposto e tudo, a gente tem que deixar bem frisado, porque às vezes as pessoas acham que é só o valor de uma obra. Mas tem os encargos, dia de funcionário, então a gente tem que deixar bem colocado isso. Queria falar também, até agradecer ao prefeito, sobre o velório, que foi um pedido de minha autoria, uma emenda que eu pedi, hoje já encontra funcionando. O prefeito veio, primeiro o prefeito veio perguntar comigo se eu concordava com o local que fosse fazer. Eu até concordei, que na gestão anterior ia ser feito do lado do hospital, eu era contra, até mesmo pela distância de carregar um corpo. Então, mas mesmo assim, não foi acatado o pedido meu de trocar no tempo que eu pedi. E dessa vez, antes de construir, o prefeito veio perguntar comigo o que eu achava de construir naquele local. Eu achei ideal, porque está próximo ao cemitério. E depois de concluído também, o prefeito veio até me perguntar se eu tinha nome de alguém para colocar lá. Eu não citei nome, até sugeri que deixasse o velório municipal, porque dificilmente achar o nome de alguém para quem vai querer que coloque nome no velório. No campo de futebol, no hospital, colégio é fácil colocar. Então eu sugeria que deixasse velório municipal, mas eu achei bonita a atitude do prefeito. 2 vezes, uma de perguntar se eu concordava com o local e outra depois de vir me perguntar se eu tinha nome de alguém para indicar. Então, desde já agradeço dele de ter vindo me procurar e propor isso. Por hoje é só, uma boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, pessoal que estão nos assistindo aqui. Só queria fazer um comentário aqui. Na sessão de Câmara passada, saiu um comentário aqui sobre o caminhão que tinha ido transportar um carro, tinha ficado preso o documento, tinha acontecido várias coisas lá. Aí eu fui perguntar para o motorista, me informei com o motorista realmente o que tinha acontecido. O carro realmente não ficou com o documento preso, foi apenas a faixa refletiva do para-choque que estava com problema e foi só notificado e ter apresentado em Queluz ali na rodoviária e aonde o documento nem retido ficou. E o carro também que estava sendo prestado, a pessoa recolheu 6 horas de serviço do carro para a prefeitura, onde foi prestado o serviço. Então, só para informar que realmente foi tudo feito, os recolhimentos certinho e nada achei de errado nesse sentido. E com relação às estradas, igual o nosso colega vereador falou, realmente é terrível, porque tem acontecido isso mesmo. A máquina vai até o local, faz o serviço, às vezes fica faltando uma coisinha para terminar, ela não termina e vai para outro serviço. Aí depois desloca, volta até o
local, mais despesa para poder realizar o serviço, que poderia perder mais meia hora e fazer o serviço. E, inclusive, eles estão tendo até um bom desempenho nas estradas, mas acho que está faltando um pouquinho mais somente de alguém orientando para realmente que fique prontas as estradas. Eles estão lá para o lado do Paulo Costa, uma estrada que é bastante usada, uma estrada que tem bastante frutos e também sai bastante leite daquela região. Então, realmente tem que ser feita e da melhor forma possível. Aproveitar agora essa estiada que nós estamos tendo para poder essa estrada ficar de acordo para toda a população poder usar. E com relação também, eu estive conversando com o prefeito sobre os calçamentos, realmente, que o nosso colega vereador Elinho falou, lá da Serra. Então vai ser retomado esse calçamento. A dificuldade que parece que está tendo, que os valores da época, e vamos ver se vai conseguir alguma firma para poder dar continuidade desse calçamento lá, que está tendo essa dificuldade. Mas pelo que eu estive conversando com ele, vai estar sendo revisto isso para poder dar andamento nesse calçamento lá, no sentido da onça, lá onde está faltando terminar isso aí. Então é só isso, muito obrigado. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Hélio. Quero reiterar meu boa noite a todos, aos moradores da cidade também que estão nos acompanhando. Eu queria aqui relatar 3 fatos que essa semana teve um fato que é principal, que mencionou meu nome aí na cidade. Quero relatar para deixar todos a par, que eu não tenho nada a esconder. Que surgiu um comentário que eu agredi fisicamente uma companheira do meu funcionário da minha fazenda, e isso é mentira. Quero deixar relatado aqui que ela estava agredindo ele na parte da manhã, e quando eu cheguei lá, tentei separar, acalmar, ela veio, pegou um rodro de rapar curral, me atacou com o rodro, me defendi, não ia deixar ela bater em mim mesmo, e ela desceu correndo para a cidade aí, fez um escândalo. Ela tem um problema mental, infelizmente, e veio no hospital, na delegacia. Ela que faça o que ela acha que deve ser feito. Se tem alguém também incentivando ela, não sei, mas parece que tem, mas não tem problema. Fiz corpo de delito com o meu funcionário e estou à disposição da justiça aí, se tiver que precisar depor. Gostaria de deixar isso relatado, não é assunto muito que se trate numa sessão de Câmara, mas é com a minha pessoa, então eu tenho a obrigação de informar a população e também meus eleitores que eu não fiz isso e eu não tenho a índole de fazer isso com ninguém, ainda mais com uma mulher. E um outro assunto que eu também quero comentar aqui, que eu vi uma postagem de uma pessoa no Facebook há um tempo atrás. Até tive ali no CRAS com o colega vereador Luiz Eduardo, conversando com a secretária Andréia, que essa pessoa comentou no Facebook que uma mulher de vereador recebeu o auxílio emergencial. Eu não acredito que os vereadores que estão casados aqui aconteceu um fato desse, que não tem lógica, né? Que se a esposa é de um vereador, ela tem que dar o nome dela, e isso não ocorre. Então essas pessoas ficam postando essas defamações aí contra os vereadores, e uma coisa chata. Pô, todo mundo sabe que o auxílio emergencial é para quem não tem emprego, quem está prejudicado com a pandemia. Se algum vereador aqui for casado, ele sabe disso. A mulher dele é declarada no imposto de renda da Receita Federal. Então isso não tem como ocorrer. Aí a gente conversou com a Andréia. A Andréia disse para a gente que teria que ter passado também ali pelo CRAS, porque tem que ter uma ficha de cadastro único. Quem é esposa de vereador não pode fazer essa ficha. Então,
gostaria de deixar relatado isso, até mesmo para os colegas vereadores aí. Eu acho que é uma coisa chata, né? A gente ficar ouvindo essas publicações e também comentários aí que tem mulher de vereador ganhando cesta básica do alimento solidário. Pô, gente, não tem como, a pessoa tem que estar comendo na lista. Nenhuma mulher de vereador aqui tem esse direito. Então, uns comentários, umas fofocas, umas intrigas que não tem lógica, não cola. É feio fazer isso. Então, eu gostaria de deixar relatado isso aqui, até mesmo se os colegas vereadores não ouviram esse comentário, mas a gente é bom deixar claro esses assuntos para que a população não fique pensando a respeito disso. Então, essa que é meu desabafo aí. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Boa noite. Mais algum vereador? Eu vou lá então. Boa noite a todos, colegas vereadores, aos funcionários e ao público que assiste a gente. Gostaria de começar dizendo, e com muita felicidade, que a quadra que eu consegui o recurso para a reforma dela com o deputado Marcos Damasio, 150 mil para a reforma da quadra do bairro de Formoso, iniciou essa semana. Então, graças a Deus, mais uma boa e grande conquista aqui para a cidade, no meu mandato, que eu não tenho o que reclamar dessas pessoas que me amparam lá em cima, junto ao governo do estado. Então, bairro de Formoso, a quadra poliesportiva aí do seu bairro já começou a reforma, e obrigado novamente ao deputado Damasio. Com relação ao requerimento que eu fiz sobre a obra da praça, tem um documento aqui do meu requerimento anterior e eu pedi outro agora. Nesse primeiro documento diz que um mosaico de pedra, ou seja, o único mosaico de pedra que foi feito na praça, pelo menos que nós já vimos até o momento, nessa obra bem esquisita, foi a borboleta que ficou no lugar do chafariz. Foi feito um S, um J, um B no chão de pedra portuguesa. Eu calculei, mais ou menos assim, procurei saber, em torno, hoje o metro quadrado que eu vi, procurei saber de pedra portuguesa, o que eu achei mais caro foi R$23 o metro quadrado. Aquela borboleta deve ter em torno de 4, 5 metros, então, de material, daria em torno de uns R$100, mais ou menos. E no documento que nós recebemos da prefeitura, se for esse mosaico que foi construído, custou R$49 mil, ou seja, totalmente absurdo e discrepante de material gastar R$100 e a obra custar 49 mil. Então, pedi mais alguns requerimentos. Isso daqui nós vamos olhar com muita calma e a fundo isso, porque se isso for verdade, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e qual órgão a mais tiver que ter conhecimento, vai ter com relação a esse absurdo. Mais um, né? Como os 22 eventos fantasmas que já tivemos na praça. Outro absurdo foi a lavagem. Para lavar a praça, isso está no documento que veio da prefeitura também, custou R$12 mil a lavagem da praça. 11.750. R$12 mil. Então, outro absurdo também que nós estamos vendo. Fiz outros requerimentos pedindo mais informações, porque eu acho que o dinheiro público, acho que ele deve ser gasto realmente com coisas necessárias, úteis e não ilusionistas, né? Uma lavagem de praça custar 12 mil e uma borboleta no chão, 49 é demais para uma cidade do nosso tamanho, né? Então, vamos ver. Novamente, fui cobrado essa semana por moradores
com relação ao programa Viva Leite. Antes era segunda, quarta e sexta, do nada foi reduzido para segunda e sexta, e agora somente sexta-feira as crianças estão recebendo leite. Então a gente quer saber o que está acontecendo com o restante do leite, porque a criança ela tem que se alimentar durante 7 dias. Agora de 3 dias que pegava o leite, ser reduzido para 1, como é que a criança vai se alimentar? Então, fiz novamente outro requerimento aí, vamos ver, porque eu acho um absurdo, principalmente se tratando de alimento de criança. Com relação à distribuição de merenda escolar, muitos pais ainda continuam me procurando, porque vê postagem das cidades vizinhas, a prefeitura distribuindo o alimento que estaria sendo usado nas escolas, e aqui no município nós não vimos. Então, novamente, eu quero ler a lei aqui. A Lei 13.987 de 2020, de 7 de abril, ela altera a Lei 11.947 de 2009, que autoriza em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. O artigo 1º da Lei 11.947, de 16 de julho de 2019, passa a vigorar, acrescido do seguinte artigo, artigo 21A. Durante o período de suspensão, ou seja, durante o período em que estamos vivendo de suspensão das aulas escolares, nas escolas públicas de educação básica, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizado em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos dessa lei. Então, toda criança, praticamente de 0, acho que a 16 anos, que diz a lei, tem direito ao alimento conforme essa lei. Fiz um outro requerimento também, pedindo informação sobre todos os gastos que estão tendo com relação à tenda, a essas barreiras fiscais de combate à pandemia, que não estamos vendo eficácia nela. Somente uma pessoa para ver quem entra e quem sai, não tem eficácia nenhuma. Deveríamos restringir mais, de alguma forma, colocando enfermeiros para medir a temperatura de quem entra, com álcool, informação, tentar impedir de alguma forma, principalmente agora, que foi constatado na nossa cidade vizinha, alguns casos e muitos suspeitos na nossa. Então, pedir para ver quanto já foi gasto com essa pandemia aqui na cidade, porque recurso veio. Então, a gente quer saber cada centavo. Então, é assim que o requerimento chegar, eu vou mostrar para a população. E outra coisa, que ficam dizendo muitas coisas aí, nas lives da vida aí, que está uma ciumeira absurda, que não tem tamanho. Mas esquecem de falar uma coisa. Como está sendo feita a entrega das cestas básicas que o governo do estado, através do programa Alimento Solidário, distribuiu aqui na cidade? Essa pessoa esquece de falar na live dele. A politicagem sendo entregue essas cestas está absurda. Sem, muitas das vezes que eu acompanhei, eu fui atrás do carro, falei aqui, na porta do social, ainda ficaram mirando o celular para mim, ou seja, quem não deve não teme. Mas na hora que eu falei que ia acompanhar a caminhonete até o bairro de Formosa, foi um apavoramento total. E depois a gente via cestinha entrando no carro, carro sumindo. Cestinha entrando no carro, na caminhonete do CRAS, carro sumindo. Somente com um motorista. Com o motorista Paulo
Então, eu acho que as autoridades vão tomar conhecimento disso, porque foi gravado, foi tirado foto, e até onde sabemos, não pode. É crime, principalmente fazer politicagem e dar barata, da pior forma possível, com comida, com alimento, principalmente numa situação tão grave em que a gente anda vivendo, a pessoa depender de fazer política em cima de cesta básica, isso é uma vergonha. Acho que não a nossa cidade, acho que o estado, o país, cidade nenhuma, morador nenhum, munícipe nenhum, merece receber uma política desse tipo, entregando cestas básicas e fazendo politicagem em cima, falando que foi mandado ser entregue por isso, por aquilo, sendo que a real e a verdadeira situação veio do governo do estado, sem pedido de ninguém. Isso daí foram disponibilizados 1 milhão de cestas básicas aos municípios, todos que tinham para as pessoas cadastradas no CadÚnico, que aqui em Barreiro muitos ainda foram suspeitos, né? Muitas situações, muitos nomes, gerou revolta na população de pessoas que nem moram mais aqui na cidade. E eu acho que deveria ter tido, no mínimo, uma cautela por parte da pessoa responsável aqui no social de São José do Barreiro de ter revisto esses nomes. Deveria ter revisto, ter retirado esses nomes de alguma forma, porque se não mora aqui não tem mais direito, e ser reavaliado toda a situação. E também não ter sido exposto o nome de todas as pessoas aqui da cidade, das 387, como de extrema pobreza. Isso daí foi uma chacota com a cara das 387 pessoas que ficaram muito chateadas, gerou uma revolta muito grande. Muitas pessoas vieram conversar comigo que se sentiram humilhadas com essa postagem de ter no papel chamando elas de extrema pobreza. Então, fica aqui mais uma fala minha com relação a isso. E com relação ao Reginaldo falou de valor de obra e quantidade de funcionários, isso a gente sempre é cobrado. A gente vê que a falta de emprego no município é grande, quando na verdade não deveria estar faltando emprego. Porque cada uma dessas obras milionárias, digamos de passagem, teatro, 2 milhões e não sei quanto, Hospital Velho, 2 milhões e não sei quanto, praça, 1,5 milhão, rodoviária, acho que 500 mil. No mínimo, cada uma dessas obras deveria ter uns 10 funcionários. Com um valor milionário desse, mas não. Aqui, a empresa, que estranhamente também ganha todas as obras aqui no município, tem a mesma quantidade que fica pulando de obra em obra, quando na verdade deveria ter 10 no hospital, 10 na praça, 10 na rodoviária, 10 no teatro. Então só nisso, em 3 anos, nós perdemos pelo menos uns 30 empregos diretos que deveriam ter sido gerados aqui na cidade. Agora, o porquê, só Deus sabe, né? Então, eu acho muita sacanagem ter uma obra milionária com esses valores aí e ter meia dúzia de funcionários trabalhando para todas elas, sendo que deveria ter no mínimo uns 10 pelo valor da obra aqui, ajudando 30 famílias aqui numa puxada em 3 anos. Então, fica aqui o meu repúdio com relação a isso, de acordo com o que o vereador Reginaldo falou, que eu acho uma sacanagem mesmo. Em vez de 30 famílias, no mínimo, a mais está sendo empregados nessas obras, a gente tem apenas 6. Agora, o porquê, né? Gostaria de deixar registrado aqui também que quem puder, se resguarde o máximo possível. Agora que nós vimos que esse caso da pandemia chegou ao município de Areias, ao nosso município vizinho. Temos muitos casos suspeitos aqui na cidade. Então, por favor, vamos tentar nos resguardar o máximo possível. Hoje eu andei bastante pela cidade de moto, tentando conversar com várias pessoas, conversando. Então, eu acho que esse é o trabalho de nós, vereadores, porque nós, como todos da saúde que merecem
nossos aplausos e respeito pela coragem e dedicação por estar à frente disso, nós também não devemos nos amedrontar, nos resguardando, então devemos sim estar nas ruas, conscientizando, conversando da melhor forma, com a restrição de distância, não entrando dentro das casas, e assim estou fazendo e vou continuar. No mais, fiquem com Deus, boa noite, muito obrigado. Bom, boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, pessoal aqui da secretaria. Bom, hoje eu gostaria de comentar alguns assuntos também. O primeiro assunto que eu gostaria de comentar é com relação à Prefeitura de São Paulo, que decretou esse feriado. Entendo que eles devem estar passando por momentos dificílimos, mas não é justo com as cidades menores soltar, desculpa o termo usado, mas soltar não sei quantos milhões de pessoas em feriado prolongado para invadir cidade pequena e querer que prefeitura de cidade pequena, litoral, serra, consiga administrar tudo isso. São cidades pequenas como as nossas, que às vezes não têm estrutura, e temos milhões de pessoas aí num feriado de quase 6 dias. Entendo a preocupação dos moradores, dos comandantes da cidade de São Paulo, mas eu acho que com a gente é um desrespeito. A gente que eu falo, cidades menores, estâncias turísticas, litoral. É difícil a gente conseguir, essas cidades conseguirem manter tudo isso. É mais fácil, às vezes, manter eles lá em São Paulo, porque eles vão arrastar para o interior e é isso que a gente tem visto. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é a respeito dessa obra, justamente da praça, que ela foi comentada na sessão passada, e, por sorte, tem 2 requerimentos nessa sessão também. Bom, então eu entrei no site aqui da Câmara, peguei o requerimento 078 de 2019, estava lá o requerimento pedindo solicitações da cópia da licitação na íntegra da praça e entrei para ver. Aí, após isso, entrei na resposta do requerimento, estava lá, são 600 páginas de resposta de requerimento, correto? Olhei, analisei e comecei a ver também. Aí depois eu procurei engenheiros responsáveis, porque quando a gente não sabe como funciona a obra, a gente às vezes tem que buscar informação e isso é natural. Bom, toda obra, todo convênio, ele tem que assumir ou aceitar os preços estipulados por uma tabela. Essa tabela aqui, ó, não sei se vocês daí conseguem ver, tá bom? Chama tabela da Companhia Paulista de Obras e Serviços. Então, nela tem toda a descrição do serviço, o preço por unidade, o valor e se é incluída a mão de obra ou não. Aí eu tive a curiosidade realmente de olhar quanto que é essa tabela, de novo, que é do Estado de São Paulo, não é da Prefeitura daqui, não é da Prefeitura de lá. Todas as cidades, grandes ou pequenas, ricas ou pobres, têm que cumprir. Tá? O valor da pedra portuguesa, desse mosaico, desse passeio, ele custa, para a tabela do Estado de São Paulo, R$ 165. Vi que o nobre presidente também fez uma pesquisa e achou ela a 23. Eu fiz outra, nos moldes, eu achei 80, mas tudo bem, vamos na de 23. Bom, aí, R$ 23. O que não está incluído? O que muito bem falou o vereador Reginaldo, os impostos. Todo imposto, que é o BDI, ele tem que entrar com 25% a mais. Tá? Então, pela planilha do Estado, teriam que ser R$ 165 mais 25%. Pela planilha do Estado. Ótimo. Bom, e para isso, o que vai constar nessa pedra? É só a pedra? Não, vamos lá entender. O que mais que tem? Para se fazer a medida, a medição, precisa disso aqui, ó. O item remunera fornecimento do mosaico português em 2 cores, constituído parará, parará, o tamanho tem que ser 5 por 5 e até 7 por 7. Além disso, consta também nesse valor de 165. Cimento, areia,
materiais, acessórios, mão de obra necessária, preparo, lançamento, contrapiso e concreto. Então, no valor de R$ 165, está tudo isso incluso, não é só a pedra. Tá? Fora que, depois se o Edinho quiser falar melhor, 1 metro de areia em cruzeiro está o quê? R$ 30? Em cruzeiro? 48. E aqui? Qual que é a diferença? Frete. A pedra não vem voando. Infelizmente, para a gente, tudo é mais caro devido ao frete. Não tem jeito. Então, para se cotar, isso é para qualquer coisa, tá? Eu ainda não tive a curiosidade, mas vou depois de hoje ver a questão dessa lavagem também. Bom, dando prosseguimento. A empresa Fasul foi a vencedora e o processo licitatório está na íntegra, é público, está no site nosso da Câmara, está no site da Prefeitura, é público. A empresa Fasul não pagou 165, não. Eles pagaram 160 já com o imposto pago. Aqueles 20% já estão inclusos. Esse é o valor por metro quadrado da empresa. Ótimo. E o que foi feito, o que foi orçado? Orçamento não é tudo que é gasto. É tudo que se é pensado em utilizar. Ah, não utilizou. Devolve-se. É um convênio. Correto? Lembrando que a obra não está entregue. Bom, estou ruim da vista. Foi orçado, então, no valor de 160 que a Fasul ganhou. No primeiro momento da medição, foi medido 50 metros e pago R$ 8.000. No segundo momento, 250 metros, que totalizou o valor dos 300 metros e R$ 48.000. Até depois vai ser resposta de requerimento, e não é minha aqui função responder requerimento de prefeito. Bom, a partir disso, o que foi feito? A borboleta foi feita. Se vocês lembram, quem anda atrás da praça ali, atrás da igreja, ela era tudo cheio de remendim. Não temos mais remendo. Os postinhos, que também tem esse preço, que depois eu vou levantar, eles tiveram que passar a fiação. Bom, foram tampados também com as pedrinhas. Lembra antigamente, você que é daqui de Barreiro, que viu essa praça cheia de rejunte, de concreto, cheia de buraco? Vou falar que não tem buraco, que a obra está perfeita? Não, ela não está finalizada. Outra coisa, os bancos da praça antigamente eram de concreto. Hoje são madeira, já faz um tempo já. Só que para tirar o concreto e colocar o banco de madeira, todo o banco da praça foi concretado. Hoje já colocaram as pedras portuguesas. E a respeito da mão de obra, depois o vereador de novo, Edson, pode falar melhor, porque é do lado da casa dele, foi colocado também, em frente ao teatro, na calçada. O funcionário Jarrô, ele começou no sábado, se não me falha a memória, e não terminou até hoje. Por quê? É um trabalho lento, é dispendioso, não é igual sentar 3 metros de piso, correto? Então, todos esses valores, eles estão embutidos, imposto, encargo, a questão do funcionário, foi o que colocou o vereador Reginaldo. Além da matéria-prima do serviço, tem também o transporte, eu tenho também o frete, eu tenho também a colocação e o preparo. Tá? Bom, discordem, concordem, o dever nosso é fiscalizar, entender. Os valores são esses e a tabela, de novo, é do Estado. Quer assinar convênio, vai ter que cumprir essas normativas. Não podemos fazer uma obra pública como a gente faz na casa da gente. Vou fazer uma reforma, cota a mão de obra de A, B e C, vou cotar areia em A, cimento em B e rejunte em C. O mais barato eu compro. Não é obra valor fechado. Ah, mas o fulano deu mais barato na areia e o ciclano mais barato na brita. Posso comprar de meio a meio? Não. O que montante da lista der o menor, é lá que tem que ser feito. Tá bom? Essa é só uma explicação, mas os requerimentos vão vir e aí cada vereador tira a sua conclusão. Doutor, só uma perguntinha. Quantos metros quadrados foram usados? Pela medição, 300. 300 metros quadrados? 300 metros quadrados. 50 na primeira e 250 na segunda. Só na praça? A que eu saiba, sim. Pronta. Pronta.
Vai cimento, vai lá, cimento, areia, rejunte, blá, 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 contrapiso, mão de obra, frete, mais a pedra. Bom, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, agora, senhor prefeito, eu quero falar com o senhor que eu fiquei sabendo que teve uma ambulância aí da saúde, que ela foi quase destruída. E eu queria saber, senhor prefeito, o que aconteceu com a ordem de quem que ela foi, e eu vou atrás disso para descobrir, tá? Não é porque a gente é situação que eu não vou cobrar, não. Minha função aqui está cobrando também. E o terceiro ponto que eu gostaria de comentar, como o vereador pediu para fazer uma retificação do requerimento dele, se pudesse fazer uma retificação nessa ata da 7ª sessão ordinária, que a gente aprovou agora, na minha fala, eu, lógico, além de parabenizá-lo, senhor presidente, pela ideia da live, eu sugeri, fiz uma indicação, que o senhor fizesse, né, ou colocasse, ou instituísse um Facebook próprio, oficial da Câmara. Porque alguns vereadores, às vezes, podem se sentir lesados por não ter o Facebook, por exemplo, e não ter como compartilhar essa ferramenta. Então, se o senhor puder fazer essa retificação, ou caso não possa, que seja colocada na próxima sessão. Do meu mais, boa noite a todos e fiquem com Deus. Com relação a esse Facebook da Câmara, eu conversei com o contador. Com relação a esse Facebook da Câmara, eu conversei com o contador. Ele precisaria de um funcionário para responder as perguntas. A gente estando no nosso pessoal, e todos nós, quem tiver compartilhar, cada um fica responsável pelo que vier de resposta. Isso geraria, eu procurei saber em câmaras vizinhas, em prefeituras, isso geraria um custo de uma licitação de uma empresa estar aqui dentro da Câmara. Porque funcionário a gente não pode obrigar a fazer esse tipo de coisa ali, porque até mesmo que iriam gerar inúmeras perguntas e alguém ia ter que ficar responsável por responder cada uma delas. Daí foi por isso que, mas caso seja da vontade de não ser mais transmitido, isso daí, aquele dia eu perguntei, pedi autorização, ainda fui com coisa, se for vocês até mesmo, porque cada um tem esse direito. Lógico. Mas eu não fiz isso justamente por gerar custo aqui. E a gente fazendo assim, se a pessoa pega, faz uma crítica, parabeniza ou critica, daí cada um fica responsável. E as câmaras que eu vi, tudo é mais de, tipo, esses contratos de R$ 1.500 mensal, para uma pessoa administrar o Facebook. Mas e quem não tem? Oi? E quem não tem? Então, mas daí, se não tiver pessoal, se não tiver da Câmara, vai dar no mesmo. Não, mas o da Câmara, todo mundo vai entrar. No pessoal, só os amigos do dono do canal ou da página vão estar lá. Então, por isso que eu falei para todos distribuírem o máximo. Então, e quem não tem? Então, é isso que eu estou falando, E se tiver um da Câmara, a pessoa vai ter? Assiste o da Câmara quem é, porque é imparcial e oficial. Então, é o que eu acho. Então, é isso que eu estou falando, mas estou transmitindo. Porque aqui, se não quiserem... A questão não é a transmissão, é para fazer um oficial, porque alguém pode se sentir lesado. Mas daí você acha justo pagar uns 2.000, 1.000 e pouco aqui? Se quiser, eu mando começar uma licitação amanhã. Daí vai vir uma empresa, uma pessoa toda a sessão, vir aqui ficar responsável só para pegar o celular ali e depois ficar respondendo e tendo que perguntar para cada um. Vereador Dr. Luiz Fernando, te xingaram, te elogiaram, te fizeram isso. Não acha melhor cada um transmitir, gerando economia para a Câmara, que é um ente público? Vou citar mais um. Como é que o vereador Edson vai transmitir o dele? Então, mas como que ele iria transmitir da outra forma? Ele não ia, a Câmara ia transmitir. Então, não, eu sei, tem alguns que não tem, mas é isso que eu estou falando. Se for por questão de gerar economia ou por causa de transmissão, praticamente tem todo mundo aqui de Barreira. Sim. Agora, se quiser, por mim, cara, o dinheiro é público. Agora, se quiser que a gente contrate uma empresa... Eu assisto a missa. Uhum. Não é no site do padre, não é na página do padre. Será que a paróquia está pagando R$ 1.500? Eu não sei, vou perguntar para ele. Não, ele não, porque ele é um órgão praticamente particular, que fica na mão do padre, né? Então. Mas tudo bem. Agora, se quiserem que eu paro, eu paro. O problema não é parar. Por mim, o meu meio de divulgação sempre foi usado particular. Eu estou tentando fazer essa forma aqui
pelo fato também de estarmos com portas fechadas, foi meio rápido. Agora, se quiser que abra uma licitação amanhã, só que eu já pesquisei, é em torno de uns 1.500, mil e poucos reais. Você acha certo? Acha justo? A Às pedra vezes... é 20, a licitação é 1.500, mas tá bom, o senhor pesquisou, não estou aqui para discutir, não, o eu senhor vi, tá certo. eu vi em Vou deixar o 3 lesado câmaras, falar. 3 prefeituras verem. Eu vou deixar o lesado falar. Então tá, por favor. Vereador Edson, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e os que estão acompanhando a gente essa sessão. Eu sou um que não tenho Facebook, né? Mas o problema não está aí, é o contraditório. Se baixa um decreto, o presidente baixou um decreto que não teria sessão presencial e seria através como era convencional da Câmara, aqui o site da Câmara, né, que é feito pela internet. Então existe o contraditório, né? Mas tudo bem, como diz o doutor Luiz, isso compete ao presidente e ele toma as medidas que deve tomar dentro da lei, da lisura, né? Então acho que isso é muito importante. Mas vou entrar aqui num mérito, quando se fala de um funcionário público, um funcionário de carreira, de muitos anos prestando serviço à comunidade. Não só como funcionário, já foi vereador dessa Câmara, foi prefeito municipal e continua com o mesmo jeito de ser. Quando era prefeito, vereador e um simples funcionário da prefeitura. Trata todos de igual para igual. Todas aquelas pessoas que ele levam para a saúde, às vezes leva pessoas em São Paulo, ele tem uma paciência que eu não sei aonde ele tira aquela paciência para tratar. É obrigação, ele não faz mais que obrigação, mas ele é paciente, é um cara dedicado ao trabalho. Tem sido vítima aqui de algumas sessões falando do meu irmão, Paulo. É um cara de um caráter, um cara que vem prestando serviço para a prefeitura, atende a todos, fora de hora, se precisar, ele vai atender. Às vezes é difícil achar um motorista e ele está pronto para atender a todos. Então, eu acho que quando se fala de um funcionário público dedicado, tem aqueles que não merecem elogio, né, Reginaldo? O Reginaldo sempre fala isso. Mas o Paulo é um cara que merece elogios e respeito. Agora, essas cestas foram doadas pelo Estado. Realmente, o Estado que doou. Agora, pessoas que mudaram. Olha, veja bem, você manda o cadastro para São Paulo. Amanhã o Reginaldo resolveu mudar, né, Reginaldo? Não há tempo hábil para você tirar aquela pessoa do cadastro. Agora, é lei. Você tem que divulgar as pessoas que recebem. Essa máscara hoje resolveu cair. Quando eu era presidente, recebi do Ministério Público, deve estar até hoje, quem recebe o Bolsa Família tem que estar ali anexado o nome das pessoas que recebem o Bolsa Família. Isso é determinação. Recebemos determinação do Ministério Público, né, que teria que ser colocado. Já no meu mandato de presidente foi colocado. Então, não é desmérito para ninguém tá o nome dela lá. Porque se ela está lá, porque ela precisa. Eu acho que quem está lá com o seu nome foi aprovado pelo Estado, não é pela Prefeitura. Você vai lá, eu posso ir lá, faço o cadastro, vai mandar para São Paulo, eu não vou me enquadrar, não vou me enquadrar, eles não vão, eu vou ser cortado. Não é a Prefeitura que faz, ela renova, todo ano parece que tem que renovar o cadastro único. Então você faz o seu cadastro. Então, você precisa tomar um cuidado. As pessoas se sentiram ofendidas, não sei por quê, porque você recebe porque você precisa. As pessoas que recebem uma cesta básica, precisa. Isso não é desmérito para ninguém. Se expôs, é porque é obrigado a divulgar a lista de quem recebe.
Aqui, graças a Deus, né, eu trago dados de números, mudando já de assunto. Felizmente, a nossa cidade, às vezes eu passei, essa semana tive que passar por Areias, Barreiro está de parabéns, população. Eu acredito que 90% da população usa máscara. Eu ando pela rua, quando eu preciso sair, pouco, né? Quase que o dia todo dentro do meu comércio, chega uma pessoa sem máscara e eu dou uma bronca, falei, aqui não pode entrar sem máscara, né? Então, quando eu tenho, já dou a máscara para a pessoa, e já perdi. Se vier sem máscara, eu não vou atender mais. E Areias é um descaso. Eu passei por Areias, eu fiquei impressionado. Tinha estabelecimento com funcionário dentro sem a máscara. Ei, Bolsonaro, estou igual o Bolsonaro puxando a máscara. Então, minha gente, eu acho que eu quero parabenizar a população de Barreiro. Espero que esse vírus não chegue aqui. Está perto. É uma coisa que está se aumentando. E vai longe. Isso, infelizmente, vai longe. Não vai acabar de hoje para amanhã, não. Eu pego números aqui que eu fico assustado. Eu não gosto, cara. Já estamos perto de 20 mil mortos. Tivemos essa semana um número recorde de quase 1.200 pessoas num dia. É muito. Isso vai longe. Nós já vamos estar alcançando a Itália. Não vai demorar. É questão de dias. Até o mês aí de junho, nós devemos ultrapassar a Itália e a França, com certeza. Que os Estados Unidos não tem como, né? Os Estados Unidos está beirando 100 mil mortos, 1.550.000 infectados nos Estados Unidos. O mundo já tem 5 milhões de infectados. Olha onde vai parar isso. O Brasil já está com 324 para 330 mil infectados. Então, a gente agora, começa, infelizmente, política é isso mesmo, vai começar, agora vem chegando, não sei se vai ser em outubro, começa uma guerra, isso faz parte da democracia, não vamos falar em briga política, é o desencontro, né? A gente vê agora há pouco tempo, o Bolsonaro era abraçado com o Dória, Bolsodória, hoje eles são inimigos. Viraram inimigo tão cedo, a eleição de 2022 está tão longe, já estão brigando por causa da eleição presidencial. Então, é hora de união, é hora da gente pensar no município, pensar melhor, né? Porque é muito perigoso o que está por vir. Algumas pessoas não acreditam ainda no vírus. Eu até evito de ficar falando muito com as pessoas, porque eles acham, né? Que é as pessoas que acham que o vírus é política. Como um vírus mundial pode ser política? Então, não tem cabimento. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, orientar, conversar com as pessoas, né? Quem não gostaria de voltar, aqueles que frequentam a igreja, voltar a igreja, ou voltar no seu culto, lá os evangélicos, todos gostariam de estar participando, né? Ter a sua família de volta, né? A preocupação que eu tenho uma filha que está em Taubaté trabalhando de segunda a sábado, nem sábado perdoa, que a Constituição Civil não parou. Você acha que a gente fica aqui tranquilo? Lógico que não. Então, acho que vamos lutar para a nossa cidade, indiferente de lado partidário, acho que tem isso mesmo, tem que cobrar, tem que fiscalizar, isso faz parte, é o papel da Câmara. Cada um tem um jeito, né? O vereador Elim falou, eu gosto de pôr no papel, eu já sou o contrário. O que o prefeito tem é o que deve ficar com. O prefeito, você deve estar com. A palavra não é essa que eu quero usar, mas não tem. Incomodado. Eu cobro, eu ligo, tem errado, eu cobro do prefeito. Olha, prefeito, isso. Precisa fazer isso. Você está falando lá do Aljarro, e não é só o Aljarro que trabalhou, não. Estava o menino lá do filho do Cacau junto, os dois ali, sentando pedrinha por pedrinha. Até eu fui curioso de ver como é que funciona, depois para rejuntar. Fiquei ali
né? Está ali perto, fiquei olhando, como é que faz? Joga farofinha em cima, puxa, joga um pouquinho de água, a pedra assenta na... Né? É um processo demorado, processo chato de fazer, entendeu? Está ficando bonitinho, né? Hoje fizeram meio fio, tem que esperar secar para amanhã dar... Amanhã já não dá tempo mais, mas já é sexta, para a semana que vem, se tudo correr bem, não chover, né? Espera até que precisa que chova, né? Está precisando de chuva. Mas é um serviço que demanda paciência. Quanto ao número de funcionários, eu discordo um pouco, são meia dúzia. Eu acho que só nessa empresa deve ter, se não me engano, 16 ou 17 funcionários trabalhando. Se fosse uma empresa de pequeno porte, teriam mandado todos embora. Teve uma paralisação de 1 ano de teatro. Na mudança de governo, paralisou a obra 1 ano. Como é que uma empresa dessa vai ficar com funcionário 1 ano? O que eles fizeram? Para não mandar esses funcionários de Barreira embora, eles tinham obras em outro lugar, eles levaram os funcionários para trabalhar lá em Mogi, no São Paulo, não sei onde que eles foram, porque para poder manter esses funcionários. O mais simples era demitir todo mundo. Hoje eles estão trabalhando aí com 16 ou 17 funcionários, a obra da rodoviária, se não me engano, o valor é 250 mil, não é que meio milhão não, acho que é 250 mil. Até foi um valor, até achei até baixo para aquela obra. Eu não tenho o número certo aqui. Mas lá também tem uns 4 ou 5 funcionários trabalhando, é a mesma que pegou lá, parece que ganhou a licitação da quadra de Formoso. É uma empresa muito boa, que terminou a creche escola. Foi ela que terminou a obra da creche escola. Né? A gente fala, só ela que ganha a licitação. Ela ganhou a licitação do esgoto de Areias. As outras 2 empresas que participou foram desclassificadas. O prefeito, parece que ele fez lá, acabou cancelando a licitação. Não vai ter, vai fazer uma nova licitação. Porque só apareceu ela para fazer mais 2, e as outras 2 não estavam habilitadas. Então você vê, hoje, para você participar de uma licitação, você tem que estar em dia com tudo. Eu, quando cheguei a participar da licitação de prefeitura, quando eu vendia, na época, você precisa de o INSS em dia, fundo de garantia em dia. Se você tiver uma coisa pendente, você não consegue. Hoje, né, com nota eletrônica, se você tiver alguma coisa pendente, você não consegue nem emitir a nota. Então, eu acho que isso eu queria deixar o recado. Na próxima eu vou vir com a máscara do Zorro aqui, que essa não vai cair. E deixar esse recado aí para a população, parabenizar mais uma vez. O isolamento é importante, não tem outra maneira. As pessoas têm que se cuidar. Se cuide, gente, porque o negócio é grave. Tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite. Vereador Timbu. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham. Eu queria dar uma palavra em relação a essa questão de live, transmissão, Facebook oficial ou não da Câmara. Então, aqui na Lei Orgânica, no artigo 81, nas disposições gerais, no inciso 19, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos, imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público. Então, isso é um princípio. É lógico que nós temos que estar se amparando aí também na Constituição Federal, que ela deve mencionar ou citar alguma coisa sobre esse fato. Queria eu
dizer aos nobres colegas vereadores que, na medida do possível, é evidente que teria que ser efetuado um Facebook oficial da Câmara, para que todos os munícipes pudessem acompanhar os trabalhos da Câmara, uma vez que é o princípio da transparência, e mostrar o trabalho de cada vereador perante a sociedade. Então, fato esse, fica aí, senhor vereador. O vereador Edson, que não tem Facebook, para que acompanhe dentro da lei orgânica também, que é de vosso conhecimento, para que tome providência quanto a esse fato. Fica aí, senhor presidente, um lembrete para que reúna-se os vereadores e, da melhor forma possível, encontre uma solução plausível para que nós, vereadores, a Câmara e o município não seja prejudicado financeiramente ou de que forma seja. Queria eu também, em relação às obras da praça, só para pincelar e botar ponto. Gente, a tabela é do Estado de São Paulo. Fato esse, licitado, com comissão de licitação, enfim, tudo aquilo que é exigido pela comissão de licitação. Ganha a empresa que está capacitada e que, porventura, tenha menor preço do metro da obra pronta. Porque senão fica assim, você pega lá a licitação, o cara colocou lá R$100 no metro de brita e 50 no metro num saco de cimento. Nossa, como é que vai pagar R$50 no saco de cimento e 100 no outro implemento? Mas assim, então é metro de obra pronta. Evidente que tem que ser estudado essa tabela, é muito complexa, não é fácil. Um processo licitatório aí foi citado 600 páginas? 600 páginas num processo licitatório é difícil, você tem que ter muito tempo e estar entendido, tem que entender. E assim mesmo a gente tem que buscar a engenharia para esclarecer alguns fatos que ainda fogem da alçada do vereador. Em relação ao leite, está uma briga por causa do leite aí. Então a informação que eu tenho é que diminuiu os dias de entrega do leite, mas não a quantidade. Tem que ser acompanhado de perto? Tem que ser, eu também vou fazer isso, enfim, os demais vereadores farão, mas a informação até o momento é que foram diminuídos os dias de entrega, porém a quantidade continua a mesma. Fato esse ocorrido pela empresa que entrega o leite no nosso município. E, consequentemente, o setor responsável terá que diminuir o dia também, né? Então, aí a informação é que diminuiu o dia, mas não a quantidade. Eu queria deixar uma sugestão ao senhor vereador Reginaldo em relação ao nome do velório. Se o senhor quiser a parte, eu lhe concedo a parte nesse momento. O senhor disse que nome é difícil, é um lugar de dor para a gente, né, que perde seu ente querido, enfim. Mas a sugestão seria um velório municipal Padre França. Fica aí a sugestão. Se o seu prefeito, o seu vereador, enfim, aqueles que acatarem e aprovarem, poderão estar conversando com as autoridades para que isso aconteça. Outra coisa, é em relação à paciência dos motoristas. O vereador Edson citou um motorista, nós temos dois aqui, nós somos motoristas, o vereador Elinho. Difícil. Aí as pessoas falam assim, você me tratou bem, é obrigação? É obrigação do funcionário público trabalhar e tratar a comunidade bem. Mas muito não fazem. Muito não fazem. Distratam, quando é uma pessoa que tem uma influência na sociedade, ficam tratando, paparicando, quando é o coitado humilde, não abrem nem a porta do carro para a pessoa entrar. Isso eu tenho reclamações escritas. Diversas pessoas vieram. Quando vem o cara de terno, ou o doutor não sei o quê. Quando vem o coitado lá, nem olha, vira a cara e sai andando. Deixa o coitado lá. Não abre a porta, não dá uma informação, não quer saber de nada. Eu estou falando funcionário porque eu também sou funcionário público e sou cobrado disso. Então, queria dizer aí ao vereador Edinho que, pelas suas palavras,
parabéns, porque é difícil, não é fácil. Mas assim, tem que ser cobrado também, tem que ser elogiado as pessoas que têm, que trazem para a gente a informação que fulano, nossa, fulano é muito bom, me tratou muito bem, é uma pessoa exemplar. Mas quando a gente é cobrado também, que o funcionário público destratou o cidadão, nós temos que agir também. E isso ocorre. Não é nessa gestão, não é na outra, e vai ser na que virá, enfim. Isso não vai acabar. Porque nós estamos tratando do humano e é difícil. Eu queria, o vereador Arlinho citou uma coisa em relação a receber, mulher de vereador recebendo auxílio. Tem uma lista, é obrigação do prefeito ou do órgão público publicar isso, é obrigação, tem que publicar. Muitas pessoas se sentiram envergonhadas ou lesadas por ter... Gente, no meu entender, é vergonha se você não precisasse dessa cesta e estivesse recebendo. E isso é vergonha. E isso o cidadão tem que ter vergonha. Mas numa crise onde está atingindo gregos e troianos, gente, está atingindo o rico, o pobre, o preto, o branco, qualquer um. Então isso não é vergonha. Ó, levantamos a mão para o céu e agradecemos porque ainda conseguimos ajuda, governo do estado, os prefeitos, vereador, enfim, a sociedade anônima, todo mundo está se ajudando. Numa crise muito brava. Nós temos exemplos aí, o Edinho deu 5 milhões de infectados no mundo. Ah, no mundo? Tá lá no outro lado do mundo, mas agora está em Areias. Agora está a 23 quilômetros. Então, ó, vamos resguardar, vamos usar máscara, vamos ficar em casa. É evidente que nem todo mundo pode ficar, mas aqueles que podem realmente, que fiquem, que conversem com as pessoas, aqueles que são mais esclarecidos, que expliquem para as outras pessoas, para todo mundo entender a real gravidade do fato. Fato esse que não está acontecendo, não só em São José do Barreiro, em diversos municípios da nossa região. E um município pobre igual o nosso vai sofrer o dobro. Vai sofrer o dobro daquele grande que está lá, que tem 200 leitos de UTI. Que você puxa na internet e o cara fala assim, tem 200 leitos de UTI, 150 já está ocupado. 10 está reservado porque é referência de uma certa região. Sobraram quantos? Então precisamos nos ajudar. Nos ajudar. Independente de lado político, partido, raça, crença, o que seja. Precisamos nos ajudar. E é urgente. Ficando um pouco de assunto, eu queria falar aqui sobre o prefeito, com o prefeito novamente, porque eu já tive a oportunidade de falar com ele antes. Eu transitando aqui na Vila Nova, na rua Nicolino Cantelmo, fui abordado por um morador em relação a um desnível de um bueiro que tem ali entre eu acho que é Teclo Monteiro e Nicolino Cantelmo, se não me engano ali. Pedi a ele que tomasse providência quanto a isso. E ele prontamente já ligou para os seus assessores e nós podemos estar lá. Ele também esteve presente, numa outra oportunidade que naquele momento não poderia estar, e já autorizou para que solucionasse aquele problema. Rápido. Fato esse que eu ia entrar com uma indicação nesta sessão para que esse documento chegasse lá na mão do prefeito segunda-feira ou amanhã, não sei, conforme a demanda de documento aqui na Câmara, que eu fui presidente, sei como é que é. Então, fato esse que já aconteceu, o prefeito já tomou ciência desse fato e já mandou executar. Durante a semana agora vai ser feito. Outro pedido meu, rápido, foi aqui na Vila Fortunato Lobão, que dá um entroncamento com a Nicolino Cantelmo novamente, que era o bueiro, que estava solta a tampa ali, e já a obra já está... Uma pequena obra, é pequena coisa. Mas se um carro cai ali, causa um acidente. Se uma pessoa em fio pisa ali, torce o pé, é um acidente. Então já solucionou esse problema. Então, parabenizar o prefeito aí pela agilidade no atendimento, não só o vereador como pedido, mas a comunidade. E eu queria parabenizar o prefeito pela contratação do
do médico veterinário, onde eu fui procurado bastante gente. São produtores rurais de pequeno e grande porte que vêm parabenizar. Pô, você conversou com o prefeito? Falei, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito. Então, parabeniza ele pela atitude da contratação do médico veterinário, uma vez que está atendendo a comunidade. Evidente que algumas propriedades ainda estão naquela área de visita ainda, aquela primeira visita para o conhecimento, o contato, mas outras já estão acontecendo alguns procedimentos. E o pessoal está muito satisfeito. Então, queria parabenizar o prefeito em relação a isso aí, a contratação do médico veterinário para o nosso município, uma vez que nós não tínhamos, né? Estamos vindo em falta. Mas aí agora com esse atendimento, depois eu vou ter a oportunidade aí, até conversei com o prefeito sobre isso, de estar conversando pessoalmente com o médico veterinário e a gente trazer o contato dele, telefone, para que seja distribuído para os novos vereadores e possa ser encaminhado para a nossa comunidade, para que aqueles que precisem entrem em contato com ele. Então, senhor presidente, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Vereador Reginaldo. Ele vai direto. Quero reiterar meu boa noite, agradecer ao vereador por conceder o tempo e também por sugerir o nome do velório. Obrigado, vereador. Eu vou conversar com o prefeito e com o pessoal da igreja, as pessoas que é mais responsável e competente, até para ver se estão de acordo, e a gente vai fazer isso sim. Tá ok? Muito obrigado, uma boa noite. Vereador Hélio. Novamente, reitero meu boa noite aí. Então, com relação ao comentário das obras, eu fui o autor de vários requerimentos em referidas obras e nada mais certo do que encaminhar a justiça para ela averiguar se está certo ou não está certo isso. Que até mesmo a justiça vai determinar uma auditoria de uma empresa ou de um engenheiro para ver isso. Então, está no órgão que é o responsável por isso aí, a justiça. Então, se estiver certo, bem. Se não estiver certo, comece a rezar. É esse que é o meu pensamento. E com relação à paralisação do teatro, que ficou um ano paralisado, não foi somente por ter a troca de governo estadual, não. O governo executivo aqui do município fez 2 aditivos daquela obra, que aquela obra no começo não constava a derrubada do clube, e foi feito o aditivo e modificou a obra. Então, ela ficou paralisada também por esses motivos. E a empresa que estava executando a obra, ela não precisou ir para outra cidade fazer outras obras, porque ela concorreu com a licitação da reforma do telhado da Escola de Formoso, que ficou em 250 mil para colocar telha de ternite, que há um tempo atrás falaram que não podia nem pôr isso, né? Lá colocou a telha de ternite. E o valor da obra da rodoviária, que é telha de barro, 250 mil. Então você compara uma com a outra, mas vai ser encaminhado para a justiça. E ela também foi concorrida a uma licitação da reforma do PSF, 200 mil. Então é nesse período aí que ficou paralisado o teatro, ela estava executando 2 obras no município. Entendeu? Então ela também não precisou se remover do município para tocar outra obra. Ela venceu uma licitação que, se diga de passagem, foi uma licitação carta convite, não foi licitação pregão, não. Uma boa noite a todos aí. Boa noite.
Relacionado à telha Eternit, Eternit é marca, tá? Vou deixar bem claro. A gente fala de telha Eternit. Não é que é proibido. Eu estou falando, quando você falou, eu respeitei o seu tempo. Então, vou explicar. Você sabe o que é Eternit? Eternit é marca. Temos Multilite, temos em fibra. Então, a telha que foi colocada é telha sem amianto. Amianto é proibido. Aquelas telhas são telhas sem amianto. Então, não é que as telhas... A proibida é a que não fabrica mais a telha com amianto. Então, a gente chama de Eternit. Eternit é marca, não é telha. A telha tem várias marcas. Eu sou do ramo, eu entendo um pouquinho, né? Então, é só que ela não é com amianto. A telha é mais, como se diz, o amianto era cancerígeno, por isso que ela foi proibida. Aqui no estado de São Paulo demorou um pouco mais até para ser proibida a venda, né? Se hoje chegar um fiscal no comércio e tiver uma telha Eternit lá na venda, a telha de amianto, né? Vamos falar amianto, você é multado, porque ela não pode nem ser comercializado mais. Só isso, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu juro que é 1 minuto. Juro para você que é 1 minuto só. Quando eu falei com relação à criação de um Facebook oficial, não é que eu queira parar de transmitir não, tá? Eu adorei que transmitisse, eu parabenizei que transmitisse. A ideia é no sentido de até dar um lembrete também, como falou o colega, que se um colega se sentir lesado e ferir a lei orgânica e ferir a Constituição, como bem falou outro colega, ele tem o direito de ir ao Ministério Público e aí depois estiver errado acender vela, não é isso? Então é um conselho, não é questão com gasto, não é questão com nada, é que faça público, porque às vezes eu não sei se o Anderson tem Facebook? Não sei se ele tem. O Moacir, eu não sei se tem Facebook. Então, assim, se o vereador se sente lesado, às vezes ele pode, e se tiver inconstitucional, impessoal, ele pode ir lá e acabar atrapalhando aí, ou dando uma dor de cabeça aí. Tudo bem? Com relação ao Facebook, na semana passada eu pedi autorização, perguntei se tinha algum problema, todos concordaram. Aquilo ali é apenas um plus, nada além do que já é feito, porque a transmissão oficial ela já está sendo feita no site da Câmara. Então já existe a transmissão oficial. Então eu acho bem inviável a gente contratar uma empresa, pagar, ou a não ser que algum dos vereadores se disponibilizem voluntariamente a tomar conta do Facebook. Que eu não vou pedir para um dos 3 funcionários ficar ali respondendo mensagem, tomando conta de Facebook. Então aquilo ali é apenas um plus, mas eu, como você disse, vou me resguardar, vou pedir autorização por escrito de todos vocês para a próxima sessão. Quem não assinar, eu não vou mais deixar lá, eu vou deixar aqui na minha frente, mas também vou divulgar para a população o nome da pessoa que se acha lesada, porque eu acho que se já é transmitido de uma forma, qual a diferença daquela ali? Não é aquilo oficial. Ali dá um pouco, eu sei, já está sendo transmitido de uma maneira oficial ali. Aquilo ali é apenas um plus. Agora custa os demais, tendo ou não tendo Facebook, pedir para compartilhar, alguém da família. Posso dar um outro conselho? Então? Só um minutinho. Compartilhe o link. Mas está compartilhado lá, então... é porque o link na hora não dá. Eu não consigo. Nós estamos aprendendo. Semana passada foi um teste, eu falei bem. Não falei? Falou. Não, então. Parabenizei. Foi um teste, exatamente. Agora poderia alguém se disponibilizar. Nunca ninguém tem uma ideia. Agora a gente tem uma ideia de divulgar o trabalho aqui da Câmara. Criticam. Se sentir lesado. Uma transmissão de Facebook. Não é sentir lesado. Não, você falou que teve uma pessoa lesada. É lógico que ele não tem esse veículo de comunicação, senhor presidente. Mas existe o site oficial. Existe o site oficial. Até mesmo que o que é falado lá é falado ali. Tudo bem, não, mas lá é oficial. Eu sei, exatamente. Justamente por isso. Se tem um oficial, para que vamos pagar 2? Você acha justo? Você acha que é só isso? Não,
Não, mas eu vou me resguardar, vou fazer para a próxima sessão. Agora, quem não concordar, porque eu acho que não custa a gente, só um minutinho, não custa ter uma transmissão. Não sei qual é o problema que existe aqui dentro dessa casa, de sentir lesado uma transmissão de Facebook. Pô, deixei na outra sessão, fui de frente para cada vereador. Nessa uma, enquanto vocês não tinham chegado, eu já tinha colocado lá. Fui para os vereadores dar boa noite, falar de uma maneira mais próxima ao povo. Não custa nada, gente. Mas, para a próxima sessão, vai estar por escrito. Quem não assinar, eu não coloco. Vou colocar aqui na minha frente, vou arrumar alguma maneira aqui, virar, pronto. A voz vai ser transmitida. Então, Mas... oficial não vai ter. Oi? Oficial não vai ter. Oficial existe, já, pelo no site Facebook. da Câmara. Pelo Facebook, não. Você vai pagar? Não sou eu, não sou o presidente. A Eu gente sei, elegeu você. eu não vou pagar uma empresa, sendo que a gente tem um veículo de comunicação gratuito, eu não vou pagar uma empresa para tomar conta aqui. Ou você acha justo? Você quer botar a Milene, Fabiano e João Paulo para tomar conta dela, do Facebook? Diz ali, pergunta para um dos três ali se eles vão querer. Você acha justo? Você é o responsável por eles, Eu sei, mas você acha justo deixar eles respondendo? Por ele, não sou lá? Eu não sei qual a preocupação, qual a falta de noção de muita gente de lei. pegar. É a lei. Eu estou falando que aquilo lá é um plus. Nada que está sendo divulgado oficialmente está extraoficialmente. Não tem nada sendo transmitido às escuras aqui. Ninguém está falando Então, que tá. não, sabe qual que é o problema? É que querem, mais uma vez, esconder a informação da população. Porque ninguém vê o site da Câmara. A culpa é minha? Ninguém vê o site da Câmara. Daí o Facebook dá a visualização, Eu acho compartilha o seguinte, da mesma forma que todos têm a possibilidade de compartilhar. Agora, com isso? não, mas resolvido, para a próxima sessão vai estar por escrito. Quer autorizar? Bem, se não autorizar, eu corto, mas a população vai saber o nome de quem não autorizou. Porque aquilo ali não tem nada demais, da mesma forma que um está falando, o outro, são 100%, todos os funcionários estão tendo direito. Então, acho que não existe lesar a ninguém aqui. Leia o parágrafo. Leia o artigo. Tá, não, publicidade, eu vou continuar dando para mim. Deixa eu conferir só para ver. Todo mundo é a favor. Ninguém é contra. Nós tínhamos a rádio que entrava na casinha do coitadinho do cara lá. Então, por que o prefeito não ajuda a gente? Por que a Câmara, quando eu trouxe 2 vezes o dono da rádio aqui, para a gente tentar, ia ter que pagar, ninguém topou. Ninguém topou. Nem se fosse particular, se a gente rachasse aqui para cada um, poderia ter... Não, eu entendo a opinião de cada um. Todos têm direito de informação. Só que a informação hoje, eu dei um plus a mais. Agora, René, eu pedi para todos os vereadores que tivessem Facebook compartilhar, ajudar a gente. Mas tudo bem, para a próxima será revista. E com relação à telha, a gente foi muito falada, destruiu a rodoviária porque ela era já estava contra a lei. Mas hoje a gente tem uma escola em São José do Barreiro que funciona com telha de amianto. Tínhamos a creche ali na vila, que continuou com telha de amianto até ser transferida para outra, e temos a escolinha do Sertão da Onça, que são telhas de amianto. Então as escolas do Sertão da Onça não merecem a mesma qualidade, merecem ter uma telha que transmite câncer para as crianças. Existiu uma reforma lá, deu uma pintura, colocou um alambrado, mas a telha, que é cancerígena, não foi trocada. Então, se a questão é telha, vamos colocar. Tínhamos também a caixa d'água. Durante 3 anos e 2 meses de uma gestão caixa d'água da creche, de amianto. Foi dito aqui, ó, nessa mesa aqui, no dia da Expo passada, que no dia seguinte seria trocada. Até hoje está lá. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. A diferença é que você não pode fazer uma obra mais com telha de amianto. Não, eu sei, eu estou falando de amianto, estou falando da retirada. Estou falando da retirada. A partir do momento que foi
Exatamente, então. Poderíamos ter trocado as outras. Então, é isso que eu estou falando. Exatamente, então. Mas por que não tirou das outras? Foi falado aqui. Está lá até hoje. Exato. E, aí, além da caixa d'água, tem a telha e tem a da Escolinha do Sertão, que foi reformada agora. Por que não foi revisto isso? Será que não tem engenharia, arquitetura, arquiteto capacitado suficiente na prefeitura para ter visto isso e já colocado no plano de reforma da escola da onça? Então está faltando competência por parte de alguém, porque numa reforma a gente já se deve ver tudo. Não é fazer picadinho, ou faz tudo ou não faz nada. Agora, com relação à praça também, 300 metros quadrados de pedra, pode ter certeza que eu vou fazer o levantamento topográfico dessa praça todinha e eu vou calcular metro por metro, nem que eu tenha que ir lá medir pé por pé de banco, e eu garanto que não passa de 30, 40 metros. Aquilo ali foi uma discrepância, ter uma defesa aqui de uma obra dessa da praça, é um absurdo, que ali vimos apenas a borboleta e alguns pés de banco, como foi mesmo comentado aqui. Por mais que custe R$160 o metro quadrado da pedra posta, colocada ali, coloca em 10, 15, 20 metros, quanto dá? R$5.000? R$4.000? Mas a obra custou 49 mil e a verdade é uma só. Aquela borboleta na praça, no lugar Presidente, questão de ordem, o senhor usou a tribuna, o senhor não pode mais usar para fazer esse tipo de comentário. Tudo bem. O senhor não pode. Eu dei a palavra para não, senhor, não, mas é falar um minuto. O senhor não pode, é questão de ordem regimental. Por favor. Não, senhor, você não pode mais. O senhor não pode mais. Não, você tem 1 minuto para falar. Com licença. Como é questão de ordem? Questão de ordem. Engraçado, aqui eu dou a palavra para todo mundo, sempre tento ser da melhor maneira possível a todos os vereadores, mas quando a gente começa a falar as verdades do que acontece na cidade, as pessoas ficam de mimimi, se sentindo ofendidinhas, e aí vem atacar a gente. Eu dou a palavra para todos, toda vez. O senhor pediu, ele pediu. Eu acho que aqui a gente não precisa. Todos. Timbu falou uns 15 minutos. O doutor Luiz falou um pouco mais. O problema é eu estar defendendo o prefeito. O problema é eu estar defendendo o prefeito. O problema é estar defendendo o prefeito. Lado pessoal, eu defender o dinheiro do povo? Eu defender o direito do povo? 49 mil reais. 49 mil reais. 49 mil reais. 49 mil reais. 49 mil reais, meia dúzia de pedra no chão, e você acha certo. Ordem. Vou encerrar a sessão, hein? Você é representante do povo. Ordem. Você é representante do Ordem. povo. Representando o povo. Não é de prefeito, não. Ô, João, pode parar a transmissão, a gente vai suspender a sessão se continuar. Não, tudo bem. Minha palavra está encerrada aqui, então para vocês verem o nível que é aqui. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus aí. É o nível mesmo de vereador, é o nível de presidente. O senhor não sabe comandar uma sessão de Câmara. Esse é o jeito, olha aqui, esse é nível de presidente? Isso é nível? O senhor era antes. Muito melhor que o senhor. Falando de família. Muito melhor. Mas se eu for falar de família aqui, você vai puxar a coisa lá de trás. Mais algum vereador? Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 4 de junho. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.